ao som deste tango lindo, em homenagem ao nosso casal de entrevistados hoje, começo esta ida jornada sem o vídeo, que não estou conseguindo. Agora sim, assustar vocês. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Antes de mais nada, muito obrigado por estarem aqui na live assistindo, valorizando, né, o trabalho nosso e dos nossos colegas Redacienses. Estamos na Ida Juntos, que é uma live mensal que eu realizo dentro do nosso grupo de WhatsApp, na comunidade de WhatsApp Instituto Data Jorge, na qual eu sempre trago um convidado que é Redaciência de destaque para falar com a gente sobre detalhes do trabalho deles, dicas e tudo mais. Para quê? Para que a gente possa se aproximar um pouco mais deles e entender um pouquinho mais do trabalho deles, porque não adianta a gente exigir empatia de quem está na redação se a gente não tem empatia para com eles também. Que assim como nós, são trabalhadores, tem uma correria, são os fudidos, que nem nós, né, gente? Então, então é isso, né? A gente, na verdade, está no mesmo barco. Essa edição é super especial porque traz dois redacienses, né? E dois redacienses com quem eu já trabalhei, que são um casal, que são mãe, pai e mãe do Pedro. E assim, vivem o jornalismo no dia a dia e em casa agora com home office, né? Mas eu estou me adiantando, eu preciso dar uns recadinhos para vocês antes, tá? Queria falar aqui a gravação da Ida Juntos anterior, que foi com a Jaiane Rodrigues, já está disponível. Basta. Não tá não, gente. Eu acho que ela ainda eu preciso editar. Mas eu vou ver. Deixa eu ver lá, vai. Peraí, vai. Deixa eu já ver isso aqui. Se ela já tá aqui. Deixa eu ver aqui. Gravações. Não, eu preciso dar uma editada. Mas eu devo deixar liberado para vocês até os fins de semana, tá? Então fiquem espertos que lá no grupo já vai ter a gravação. E eu já coloco os links das outras gravações, como eu fiz recentemente. Então, se vocês quiserem assistir Cláudia Colucci, Hugo Ciro, enfim, o pessoal que já passou ali, é gratuito, tá, gente? Não é que nem aí da jornada que a gravação é cobrada, tá bom? Queria anunciar que amanhã teremos a Ida Jornada para os novatos. O que é a Ida Jornada? É uma sessão mensal de DJ no qual eu trago um convidado, mas não para entrevistar, para dar uma aulinha sobre algum tema, tá? É um convidado que geralmente não é Redaciência. Nessa edição vai vir o Márcio Apolinário, ele é CEO da Claritor, que é uma empresa que é de inteligência de dados. É muito legal, tanto para quem é dono de... Eu vi ali, ele passou para mim como é a interface. É absurdo, cara. Se você reclama, mas não dá para provar que o cliente, que o negócio do cliente, saiu lá no valor e que aquilo que aquilo é importante para o negócio do cliente. Não tem como, principalmente para gestão de crise. E é legal porque para a gente dar um up nos relatórios, né? Então, assim, vale muito a pena, tanto para o cara lá que faz o batidão do dia a dia, follow-up, relatório, quanto para os donos de agências, né, mais seniors, vale muito a pena. Amanhã às 19h30, Márcio Apolinário. E nesse caso, você só a live que é de graça. Se você quiser ver a gravação depois, é absurdos R$29,90 no meu Pix, tá? Queria falar também da sessão nova, que é o Pitch DJ, queria pedir ajuda de vocês. Pitch DJ, a gente traz uma empresa fornecedora para falar dos serviços dela. Primeiro foi prnews.io, mas pode ser, eu estou atrás de uma empresa de press kit, estou atrás de, obviamente, plataforma de mailing vai ter, né? E outras empresas. Clipadora, Madu, tragam clipadoras para fazer um pitch com a gente, tá? Só que é o seguinte, ela faz o pitch, dá o serviço dela pra gente, mas ela tem que oferecer uma coisa. PR News ofereceu um voucher de €25 para todas as pessoas que estiveram na live. Pode ser um brinde, uma promoção, um desconto, pode ser o que for. A clipadora oferece um mês de graça para quem estiver na live. Legal, tá? Mas tem que oferecer alguma coisa. Beleza? E por fim, quem for no Summit Press, que é o evento da próxima segunda-feira, ao meio-dia vai ter o painel com as nossas queridas The Jokers, né? Eu não vou falar, gente, porque às vezes eu esqueço o nome, mas são 4 The Jokers, mais a Fernanda Burjato, que é uma grande parceira do IDJ. Meio-dia é o painel delas. Quando acabar o painel, todos os The Jokers que estiverem lá correm pro palco, aborda lá, pro palco não, né? Mas ali vão aborda para tentar fazer uma foto. Se não der, se já começar outra palestra, eu acho que não vai ser horário do almoço, a gente vai pro fundo e faz a foto do IDJ, tá? Gente, é isso, já falei demais. Então, queria aqui, abrir aqui para Paulinha, para o Arthur. Eu sou amigo deles, a gente trabalhou juntos no Agora São Paulo por muito tempo. Cobri caso Isabela com o Arthur, fui pauteiro da Paulinha, enfim, né? A gente tem uma relação muito grande, a gente estava inclusive conversando agora, né? Que loucura que como o jornalismo leva a gente para tantos lugares, né? E
Vocês já os conhecem, obviamente, né? Já tentaram vender pauta, já levaram não, já levaram Jornal Ghost, com certeza, mas eu vou apresentá-los assim, rapidamente. Então, Paulinha, ela é repórter da Veja, ela é especializada em saúde, desde lá da agora, né, Paulinha? Já vem cobrindo saúde, tem mais de 10 anos de experiência na área. O Arthur, repórter do Metrópolis, recente repórter do Metrópolis, passou muito tempo na Folha, um jornalista investigativo, enfia a faca em quem está no poder público, e recentemente, assim, há uns dias, a gente viu lá no Instagram do Metrópolis a galera comemorando o Vladimir Herzog. Nós vamos falar disso, mas vou abrir aqui rapidamente para vocês se apresentarem. 2 minutinhos, tá, gente? Paulinha, as damas primeiro, vai. Bom, gente, boa noite. Já encontrei vários nomes conhecidos, e já, agora que o Jorge falou agora do Ghost, eu já fiquei tensa, porque já vi, ai, gente, falhei algumas vezes, mas eu sou repórter de saúde na Veja, trabalhei no Estadão, trabalhei no Agora, eu acho que eu sou uma pessoa muito privilegiada, por cobrir uma área que é tão intensa, que traz tantas informações importantes. Sou privilegiada por ser jornalista também, que eu posso fazer amigos. Eu acho que a gente fala bastante sobre... O Jorge cunhou, né, essa história dos agencianos e dos redacienses, mas eu acho que estamos todos no mesmo barco. Às vezes Titanic, às vezes um grande iate, mas, assim, é isso. Eu espero que seja uma conversa bem interessante, espero poder contribuir. Obrigado, Paulinha. Arthur, com você. Boa noite, Jorge. Obrigado pelo convite. Agradeço o pessoal que está assistindo aí. Bom, eu trabalho já há uns 20 anos em redação, né? Já trabalhei na Folha, no Estadão, no Agora trabalho no Metrópolis. Boa parte desse tempo eu cobria administração pública, né? Então, eu lidava bastante com as assessorias dos governos, estadual, municipal, federal, assessores de deputados, vereadores, senadores, em algumas vezes em parceria, em outras vezes a gente dava um pouco de trabalho para o pessoal, mas sempre a relação foi de fair play aí, com o pessoal que meio que está no mesmo barco que a gente, né? Legal, Arthur. Bom, agradecer mais uma vez a presença de vocês. Já vou começar aqui com a entrevista, só lembrando, tá, gente? Vou fazer 20 minutinhos aqui de conversa com o Arthur, para dar tempo de vocês perguntarem. Então, Arthur e da Paula, para dar tempo de vocês perguntarem, tá? Se eventualmente não tiver pergunta, Pedro, se eventualmente Peraí, não gente, tiver, peraí. fica à vontade. Se eventualmente não tiver perguntas, se você não tiver, eu vou continuando, enfim, vocês sabem como é. Erga uma mãozinha, tá? Quando forem perguntar, eu vou abrir. Vou começar com o Arthur. A Paulinha já voltou. Pessoal, assim, queria falar um pouquinho. Como o pessoal já vai perguntar muito do dia a dia, né? Eu queria fazer uma pergunta seguinte, do dia a dia do profissional. Vocês se conheceram em redação, né? E continuam em redação, agora trabalham juntos. Como é conviver 24 horas com um jornalista do lado, assim? Vocês acham. Como que é essa relação ali? Vocês respiram jornalismo em casa também? Ou vocês em casa viram assim, não, agora acabou, vamos falar de série, vamos mais falar de jornalismo? Como que é esse dia a dia de vocês? E aí, Arthur? Bom, começa. Tá. Vai que você falou alguma coisa errada, né, Arthur? Não. Depois... Pois eu quero ver o que eu vou poder falar. Eu acho que é uma coisa um pouco que talvez até surpreendam vocês, assim, porque o Arthur, eu e o Arthur temos perfis jornalísticos muito diferentes, né? Porque o Arthur é do investigativo, eu sou muito das pautas, algumas pautas sobre estudos, eu acabo dando boas notícias, embora eu seja uma repórter de doença e não de saúde, né? Porque é muito difícil falar de saúde mesmo, né? Então, assim, talvez seja possível imaginar que o meu perfil fosse mais calmo e o do Arthur muito mais agitado, muito mais de falar, mas não, o Arthur consegue separar muito melhor do que eu a história do estou em casa e estou no trabalho. Eu sou 24 horas de trabalho. Infelizmente, eu estou sempre pensando, como o Arthur fala, né, assim, montanha-russa de emoções. Então, eu acho que eu acabo pensando mais, mas, assim, a gente consegue manter, uma coisa que eu acho legal, assim, que a gente fala de jornalismo, mas a gente ainda consegue manter as nossas pautas, digamos assim, em sigilo, assim, a gente está fazendo as nossas histórias, a história é nossa e do nosso veículo, né, então, assim, por mais que a gente troque ideias sobre o jornalismo e fale sobre o jornalismo, eu sinto que a gente consegue viver a nossa experiência como jornalista e manter a nossa segurança na nossa pauta, assim, a nossa firmeza dentro daquilo, e mesmo as nossas inseguranças, a gente se apoia na experiência um do outro, mas a gente mantém essa coisa sigilosa, assim, ainda. Legal, tem essa questão. Mas às Fala, vezes, Arthur. mas às vezes, assim, quando a gente, por exemplo, eu estou fazendo alguma especial, alguma coisa, às vezes eu mostro o texto para ela ver como é que tá. Então, assim, a gente compartilha aí algumas coisas, sim, mas obviamente não coisas sigilosas e tal, mas
a gente tenta separar um pouco, né? Mas é difícil, né? Jornalista o tempo inteiro, sempre pode acontecer alguma coisa no meio ali do jantar, ou estourar alguma coisa, estourar um escândalo, ou alguma catástrofe, e a gente tem que parar tudo ali para fazer. Eu trabalho presencialmente, né? A Paulinha, ela trabalha em home office, então, pelo menos no dia a dia, a gente fica separado. Nos dá um pouquinho de saudades, né? Não, legal, bacana. Já vou entrar aqui, obviamente, Paulinha extremamente premiada também, mas recentemente, né, tem que Pois mais destacar isso. que o Arthur e a equipe ganharam o Vladimir Herzog na categoria de reportagem multimídia, com uma matéria que, assim, eu até falei para o Arthur, eu não consegui, eu tentei 2 vezes terminar de ler e não consegui, de tão forte que é, né? Arthur, fala um pouquinho da produção, como que chama? Como que foi o nome? A política da bala. A política da bala, onde a equipe ali fala sobre mortes praticadas por PMs. Eu vou deixar o Arthur falar, mas conta um pouquinho como foi a produção e essa questão da vitória aí, Arthur. Foi um trabalho bem trabalhoso mesmo, porque a gente verificou que tinha um grande aumento na letalidade policial, mas aí a gente... só um minuto, acho que está dando eco aqui, só um minutinho. Você não tem que mudar de lugar? Você Eu vou pode... fechar meu microfone. Vocês estão vendo a diferença. Paulinha, fecha e vê se melhora. Beleza. Então, a gente verificou que teve um grande aumento na letalidade policial e aí a gente resolveu saber por quê, né? O que está por trás das estatísticas. E aí, esse trabalho, a gente mapeou 1 ano de mortes pela PM na cidade de São Paulo, então foi um trabalho que a gente teve que pesquisar, a gente conseguiu, com fontes da polícia, 227 boletins de ocorrência de todos os casos, e aí, a partir dos 227 boletins de ocorrência, a gente conseguiu 227 processos judiciais, analisou milhares de páginas e, a partir dos processos judiciais, a gente também conseguiu os laudos do Instituto de Criminalística e conseguimos ver, por exemplo, se as pessoas estavam desarmadas, se elas foram atingidas pelas costas, e aí quem eram os policiais que praticaram o crime, e aí a gente descobriu dezenas de pessoas mortas sem arma, pelas costas. A gente verificou, por exemplo, que só 22 policiais tinham matado 25% de todas as pessoas que tinham sido mortas pela polícia em São Paulo, né? Então, a gente fez um trabalho meio que de formiguinha aí para rastrear esse fenômeno, né? E acabamos desmontando ali uma versão oficial de que todos esses casos eram casos em que as pessoas reagiam e tal, e acabamos mostrando que um pouco o discurso pode influenciar, o discurso oficial e tal, de exaltação a esses casos, pode acabar influenciando no aumento desses índices. Não, parabéns, Arthur, realmente é fantástico, assim, eu sugiro que vocês entrem lá, e assim, é multimídia, né, então vocês vão ver ali, quando vocês entrarem, eu não vou falar, vocês entrarem na reportagem, vocês já vão perceber por que é multimídia, e traz vídeos, e traz vídeos chocantes, assim, chocantes, enfim, vou engatar aqui com uma outra questão, né, então assim, quando a gente vai mandar o release, né, a gente está pensando ali no botar a nossa festa junina do CEO, né, que reúne tanto, e a gente se depara com jornalistas que estão fazendo grandes reportagens, tudo bem, tá no dia a dia também, então acho que é importante a gente refletir isso, né, também, pô, até que ponto o nosso release é forte e tal. Eu queria falar um pouquinho ali do assédio nosso em relação a vocês, né, no ponto de vista positivo, né, vocês, obviamente, como bons pedacienses, né, e empáticos, sabem que a gente tem que vender a pauta, né, e nem sempre a pauta é tão boa, mas às vezes a gente tem que vender, e vou revelar uma coisa aqui, eu sempre falei, assim, que um redaciense me falou que um dia, Jorge, ainda vão bater na porta de casa para me vender pauta, viu? Eu vou revelar aqui quem falou. Foi a Paulinha que me falou isso, viu? Porque, assim, realmente, né, a gente conversa muito sobre assédio, né? Essa busca. Queria que vocês falassem, gente, da experiência de cada um, dentro do perfil de cada um, né? Acredito que a gente procure muito mais a Paula do que o Arthur, tá? Mas dentro desse perfil, quanto por cento de, entre aspas, ali, né? Quanto por cento de releases vocês realmente aproveitam, de tanto que vocês recebem? E como vocês lidam com isso, né? Bom, quer falar, Arthur? Ou eu Tá posso melhor começar com você, Paula, é isso. Bom, Jorge, eu acho que existe uma dificuldade muito grande, e eu compreendo muito, eu não queria estar do outro lado do balcão, para ser sincera. Eu acho que depois da pandemia, vocês enfrentam uma situação que, por exemplo, que para mim não faz tanta diferença, mas eu imagino como deve ser difícil para vocês. A gente não tem mais um ramal, e a gente só tem o nosso celular. E muitas pessoas têm o celular pessoal, no meu caso é o meu celular pessoal. Antigamente, numa redação, e o Jorge vai se lembrar muito disso, a gente atendia o telefone, porque a gente não aguentava ficar ouvindo o telefone tocar. O telefone de algum colega tocava, a gente puxava a ligação,
E a gente atendia porque a gente pensava assim, nossa, e se for, isso acontecia, né? E se for a assessoria do governador que tá ligando para avisar que a gente vai ter uma agenda? A gente pegava as ligações o tempo inteiro. Hoje em dia a gente não quer atender o telefone, porque o celular tá dominado por telemarketing, por golpe, e você não quer mais atender o celular. E, assim, o meu volume de e-mails por dia, hoje eu até dei uma olhada nisso para falar, assim, hoje eu recebi mais de 100 e-mails, mas eu já tive dias que eu recebi 200 e-mails. E é impossível, é humanamente impossível aproveitar. Às vezes acontece da gente utilizar um release, no meu caso, né? Assim, estourou a história do Milton Nascimento, a demência de corpus de Levi. Nossa, meu WhatsApp, já conto do WhatsApp. Vão chegar os releases, assim, tem um especialista, e aí ali você vai pegar um. Quem mandou primeiro, quem entrou na cobertura primeiro, quem percebeu que ali tinha um lead, vai conseguir conquistar a gente, porque a gente está desesperado para achar um porta-voz. A gente tem os contatos de alguns médicos que a gente pode acionar, mas assim, se você mandou um release, aquele release veio com meu assessorado está disponível, ele pode falar, ele pode mandar um áudio para você, me ganhou, entendeu? Entrou, e a gente vai ter que subir para o site. Sim, funciona muito bem. E o WhatsApp, que a Amanda perguntou, hoje eu passei 1h30 respondendo mensagem de WhatsApp de todo mundo que eu não estava respondendo desde a semana passada, porque eu não dei conta. Então, assim, eu peço pergunta para todo mundo, aí eu falo, gente, desculpa, perdi sua mensagem. Chega a pauta boa, gente, mas às vezes a gente não dá conta. É tanta informação, que eu imagino, assim, que o meu e-mail é como o TikTok, assim, eu tô scrollando e tá chegando um monte de coisa, chega uma hora que eu não sei mais o que é importante, o que é tendência, o que é bom, e eu penso assim, eu vou sair pela minha linha. Vou fechar aqui o microfone para não atrapalhar o Arthur. Boa. Legal. Arthur, como é a sua relação ali com o WhatsApp? Fala pra gente um pouquinho aí da questão das pautas. Tá? Release por e-mail, em geral, não me ajuda muito e tal. O que acontece é que, eventualmente, algumas organizações, ONGs ou coisas assim, e que produzem newsletters sobre um assunto específico que eu cubro, eu assino e aí fico vendo e tal, e aí isso é uma coisa que acaba funcionando. Tipo, eu recebo a newsletter da Transparência Brasil, que tem vários dados de coisas de gastos públicos. Então, eu não vejo o release deles, mas eu vejo o que estaria no release deles ali. Agora, de WhatsApp, a gente recebe contatos, geralmente, de assessores que conhecem mais a gente. No meu caso, tem muito assessor de advogado, de escritório grande, que eles estão nos casos ali, brigas entre peixe grande, e aí interessa para um lado ali falar de alguma coisa que é contra o outro lado, assessores de políticos que às vezes procuram para passar história, e geralmente é para passar uma história exclusiva, muitas vezes alguém que você já tem conexão e tal, então você já foi tomar um café com a pessoa, já foi tomar um café com o cliente deles, e aí eles vêm com uma história com algum tempo ali para você apurar e fazer um negócio grande e tal, às vezes uma investigação, às vezes um negócio menor, porque a partir do momento que você conseguir uma grande história com algum assessor, por exemplo, com certeza você vai provavelmente fazer um esforço para emplacar histórias menores também da pessoa, porque quem te passa histórias boas ali, começa a rolar uma relação de confiança maior, porque você já sabe que a pessoa entrega, né, diante de vários assédios, assim, assédios, digamos, de muita pessoa mandando mensagem e tal, nesse caso você começa a ter uma relação de proximidade, e aí o assessor vira sua fonte na prática. E então, no meu caso, é um pouco isso. E aí eu vejo mais o WhatsApp mesmo, o e-mail é mais para acionar as assessorias, aí para dar outro lado das matérias e tal. Boa. Você citou uma coisa importante que faz parte do nosso dia a dia também, que é tomar um café, né? Eu queria que cada um de vocês falassem se fazem encontros de relacionamento e qual é a melhor entrada, assim. Vim com uma pauta boa ou não, depende do horário, enfim. Qual é o pitch, né, a entrada ideal aí para convencer vocês, né? Obviamente, né, gente, amanhã fiquem tranquilos, ninguém amanhã vai ficar aqui, vocês não vão receber 29 sugestões, né? Mas mais ali para a gente entender quais boas práticas são. Pode começar. Nossa, Jorge, também, eu queria fazer um complemento aí na fala do Arthur, Manda porque eu recebo muitas mensagens de WhatsApp, assim, o WhatsApp a gente acaba tendo, no meu caso, né, uma relação de desespero. Me perguntaram aqui se era amor e ódio, não, mas não, eu tenho uma sensação de desespero e culpa, porque eu não respondi, porque meu telefone virou meu domínio público, todo mundo tem meu telefone, eu não sei como, assim, e às vezes eu fico meio frustrada, porque a pessoa tem meu telefone, isso é uma coisa que acontece com muita frequência, que é perguntar assim, você ainda trabalha na Veja? E eu penso assim, poxa, não olhou não viu o que eu publiquei hoje, tá no meu LinkedIn, tá na minha página de autor, e aí já me dá aquela tristeza, eu falo, eu sei que tá tendo muita demissão, eu sei que as redações são pequenas, mas, poxa, você quer vender uma pauta de saúde, você conseguiu meu celular, e aí você não acompanha o meu trabalho. Não é que eu queira ser famosa, assim, sabe? Mas, poxa,
tem muita dificuldade de conseguir emplacar uma pauta comigo se você não conhece o meu trabalho e não sabe o tipo de pauta que eu estou fazendo. A gente gosta de ter pautas exclusivas e tal, mas às vezes, num tema muito batido, tem uma sacada, tem um olhar diferente ali, que quando você conhece o perfil do jornalista, você vai saber, né, que vai funcionar, que você percebe assim, olha, isso aqui tem a sua cara, isso aqui parece uma outra matéria que você fez, isso aqui é uma continuação de algo que você já está cobrindo, isso aqui é um novo olhar. E sobre eu acho que seria Só bom ter complementar, Paulinho, fazendo um aqui celular um corporativo. disrupting, fazendo um disrupting aqui, só para Uhum. complementar, recentemente lá no grupo de WhatsApp, na comunidade, rolou um papo de uma jornalista que foi muito mal educada com uma abordagem de uma assessora de imprensa lá do grupo, né? E, só que assim, não é justificável, obviamente, né, e eu sei o quanto vocês são educados, o quanto você é preocupada, né, em responder nesse desespero. Mas assim, a pessoa abordou dessa forma que você falou, e tipo, cara, eu tinha acabado de escrever um post no LinkedIn com 5 primeiras frases que não se usa 1 a 2 anos. Então assim, gente, não, a gente cansa de repetir, que tem que personalizar a primeira aproximação. Os caras não aguentam mais receber essas pautas, essas. Ah, você ainda trabalha na Veja? Viu, você cobre tal coisa? Tem que chegar com tudo, né? Então, só essa questão, né? E fala aí como é que você lida com encontros, Paulinha. Quando eu trabalhava no Estadão, não fazia. Não era uma política da gente, a gente estava fazendo as nossas pautas, a gente saía da redação para fazer pauta. Na Veja tem uma abertura muito grande, assim, eu posso fazer encontros de relacionamento, e eu acho que eles são muito importantes. Eu tive eu acho que foi sorte, né? Vamos chamar de sorte, não vou chamar de coincidência só, não. Mas, assim, de sair para um almoço de relacionamento, eu estava com caiu no meu colo uma pauta de genética, e eu estava com um geneticista, que era um cliente, estava almoçando com um cara, eu falei assim, eu vou falar com você. Várias vezes acontece isso, de a pessoa abrir o seu olho para um tema. Nem sempre vai ter uma pauta. Assim, é sempre melhor você sair, voltar e já bater um texto, né? Já ter alguma coisa. Mas, às vezes, você não tem uma pauta, você tem uma ideia, a pessoa conhece o perfil do veículo, você conhece os clientes, se você muda de agência, você já leva essa amizade com um repórter da casa, então acho que os encontros são válidos. Temos agenda o tempo inteiro? Não. É difícil. Mas dá para tomar um café, dá para almoçar, dá para fazer alguma coisa. Bom, Arthur, como você lida com os encontros? Eu acho bem proveitoso os encontros, desde que sejam com pessoas que têm a ver com o meu trabalho, porque às vezes o pessoal quer chamar para um cliente que não tem a ver, é importante que tenha a ver. No meu caso, é muita coisa de advogado, político, tem uns que a gente tenta, né? Aí já, quando é tipo, sei lá, Ministério Público, a gente que implora para tomar um café com eles e tal, Polícia Federal, mas é muito útil. Geralmente a gente prefere tomar café, porque o almoço toma muito tempo. O café resolve mais rápido e tal, eu acho mais prático. A gente marca, às vezes, perto da redação ali, toma um café, é ótimo, isso não precisa vir com pauta. Na verdade, eu não faço a mínima questão, porque isso é tipo um investimento ali numa pessoa que no futuro pode te render uma pauta legal. Ou mesmo um assessor que trabalha com cliente, no futuro pode te passar uma pauta diferente, assim, de outro assunto. Respondendo aqui o Tomás fez uma pergunta sobre se tem muitos assessores que usam para investigar outro político. Sim, eles querem utilizar a gente como arma, né? Mas na verdade o que a gente vê é se o que eles estão falando é verdade e se tem interesse público naquilo que eles estão falando, mas é muito comum. A maioria das coisas a gente descarta, mas algumas grandes histórias começam sempre com alguma pessoa insatisfeita com outra pessoa. Então, às vezes, a assessoria não é só emplacar o cliente dele, mas às vezes é ajudar o cliente dele em um interesse dele que às vezes nem envolve o nome dele aparecer. Opa. É interessante você falar que não se importa com pauta, porque assim, é aquilo, né, gente? E aí é pesquisar, né? Por exemplo, o Arthur tem esse perfil, mas assim, tem jornalista de redação que não aceita fazer encontro se já não tiver uma pauta engatada. Então, assim, é isso, né? E outra dica gente, nós não precisamos dos clientes para nos aproximarem, né, do pessoal. Tipo, marque um café, mas você tem, não, eu queria te conhecer, eu admiro o seu trabalho, né? Nunca deu uma linha, mas você pesquisa e fala que você é o fã número 1 do cara. Não, porque você fez a matéria lá, você ganhou o Vladimir, eu acompanho você desde a época do Agora, entendeu? Então é uma tática ali pra gente se conhecer, né? Ter e conhecer. Enfim, eu vou abrir aqui para as perguntas, gente. Se vocês tiverem, podem erguer a mãozinha que eu vou perguntando em ordem. Enquanto isso, eu vou fazer uma pergunta. Cimei tá aqui, ó. Cimei que trabalhou com a gente no Agora também. Legal, assim. Trabalhou naquela época, hein? Naquela época. A Jéssica também. A Jéssica tá aqui. Eu tinha procurado ela, mas não tinha visto. Não sei se ainda tá, mas eu vi. Ela escreveu. O Thomas também perguntou
vale termos como jornalista. Assim, muitas vezes, Paulo e Arthur, a gente vê, né, alguns colegas frustrados com várias coisas, né, inclusive com a gente, mas que acabam descarregando todos os problemas deles na assessoria de imprensa, né, e correm lá no LinkedIn para falar que nós somos a palmatória do mundo deles, né. E a gente vê que muitas vezes alguns problemas que estão dentro também da redação são terceirizados para a gente, né? Essa questão do WhatsApp. Vocês veem alguma forma de melhorar isso? Por exemplo, como o Thomas passou aqui, celular corporativo, vocês veem movimentos nas redações de filtragem de spam nos e-mails de vocês? Está sendo essa questão de afunilar melhor a nossa relação ali, por parte das redações. Vocês não precisam falar necessariamente da Veja, do Metrópolis, tá? Podem falar de uma maneira geral, porque afinal vocês trabalham para as empresas, né? Eu não vejo nenhuma. Assim, eu vou falar da minha experiência. Eu tenho um Gmail, né? Nosso e-mail é Gmail. Então, assim, pega muito spam, mas é muito louco, porque às vezes eu olho meu e-mail e eu gosto mais do que tá no spam do que o deixou passar na caixa. Então, eu olho a minha caixa de spam, porque tem um monte de coisa legal, que eu não sei por que o meu e-mail elimina. Eu acho que a gente vive uma situação muito crítica pelos dois lados, as redações estão enxutas, a gente tem uma quantidade de informação absurda, a gente compete com redes sociais, os algoritmos atrapalham e os dois lados são muito cobrados. Gente, vai acontecer um problema aqui, não faça isso. Agora não. Peraí, deixa o Arthur falar, peraí, que caotizou aqui. Arthur, apoia aí. Pois enfim, eu estou em outra sala, nem estou vendo o que está acontecendo aí, a tragédia. Mas eu acho que eu não vejo essa questão, eu vejo que chega um monte de e-mail, eu olho os e-mails, eu acho que eu não recebo tanto e-mail quanto a Paula recebe, então eu olho meus e-mails, mas boa parte deles são do governo, da prefeitura, da polícia, e de assessor. Às vezes eu entrei num mailing, esses e-mails de mailing, assim, eu geralmente não acompanho, eu acabo apagando direto. Geralmente é mais as abordagens pelo telefone mesmo, e o pessoal que tem meu telefone, eu já sei quem é, então eu já vejo e tal. Mas falando nisso, uma coisa que eu acho muito importante é que as pessoas, as empresas, vocês têm clientes e tal, coloquem telefone no site, porque é muito ruim. Aquelas vezes tem um negócio só que você clica e aparece uma caixa de respostas ali para você escrever. E se tiver um telefone, às vezes rola uma crise. Você não tem ninguém em procurar e tal. Enfim, falando do nosso caso, né? Já que o pessoal consegue nosso telefone já mais fácil, mas a gente não consegue o telefone das pessoas que atendem as empresas, por exemplo, porque as pessoas mudam, e aí você joga num grupo, alguém que é um assessor, fulano, já faz 5 anos que eu saí dessa empresa e tal, e no site da empresa não tem nenhum telefone de plantão, que não precisa ser o telefone da pessoa, né, para não ficar incomodando a pessoa no sábado e tal, mas isso aí é um toque aí que eu dou, porque isso pode fazer com que a sua empresa saia com um posicionamento, às vezes, numa matéria que não é boa para ela, tipo, se caiu o teto do restaurante Jamile, por exemplo, e aí tem alguém com quem você acessar logo no começo, já ia sair a versão lá do Fogaça, de que ele diz que o restaurante não é dele, porque todas as matérias anteriores, eu não cobri isso, mas todas as matérias anteriores diziam que o restaurante era dele, e se tivesse o telefone ali, os jornalistas iam procurar esse telefone e pelo menos os bons jornalistas não iam publicar isso. Assim, eu nem sei se o restaurante não é dele, viu, gente? Talvez seja. Porque ele disse que não é, porque ninguém achou o dono desse restaurante. Mas assim, isso não sei sobre esse caso, mas eu acho que é muito importante ter esse contato, pode fazer toda a diferença. É legal, a dica é boa. A gente pede, viu, Arthur Paulo? A gente pede. O bom assessor de imprensa vai pedir. As empresas, às vezes, não querem, infelizmente, né? A gente tem uma atividade muito grande de clientes de divulgar por vários motivos, compliance, ou não querem ser procurados mesmo, mas acho que é dever nosso insistir, pedir. Vamos lá, Tânia, você não quer falar em áudio? Tá com vergonha? Eu vou ler para vocês a pergunta da Tânia. Como foi, Paula, ser repórter de saúde com a pandemia Covid? Foi um segmento bem exigido que afetou o jornalismo. Como você sentiu isso? Eu acho que foi o momento mais crítico da minha carreira, e eu acho que foi para todos nós jornalistas. Eu acho que a gente não esperava vivenciar uma catástrofe tão gigantesca, um problema tão grave de saúde pública, num cenário político super adverso, todo mundo querendo sobreviver, todo mundo com medo de perder alguém especial, tivemos as nossas perdas. Mas eu pensei muito, pensando em jornalismo, a gente aprendeu que o nosso trabalho é muito importante, é fundamental, que a gente precisava não perder esse espírito do que é
a nossa profissão, e isso vale para todos nós que estamos aqui, que é, assim, buscar informação de qualidade. A gente conseguiu acessar os principais médicos desse país, a gente falava com os infectologistas e a gente falava com todo mundo. Na época eu estava no Estadão, na época da descoberta do vírus e, enfim, todo desenrolar, o início do home office e tudo, e foi muito interessante ver o movimento que se formou lá, porque eram repórteres de outras editorias que começavam a ajudar a nossa editoria. Então, assim, chegou um momento que os repórteres de esportes estavam trabalhando, e era um volume muito gigantesco de informação, a gente tinha que separar o que era importante noticiar. A gente aprendeu muito ao saber o que é um estudo científico que realmente vale a pena, porque era tanta coisa ainda não revisada por pares e que, assim, não valia a pena publicar, que só ia gerar pânico. Então, foi um momento, assim, de fortalecimento mesmo, como ser humano e como profissional, e um bastidor aqui da nossa experiência, é que, embora eu fosse repórter de saúde, eu não fiz hospital, eu não fiz nada de ver a crise, eu não vi a crise, porque eu ainda amamentava, eu estava com o Pedrinho pequeno em casa, ele ficou sem escola, e aí o Arthur, que viveu essa experiência de ser remanejado para cobrir, e aí ele entrou no hospital de campanha, acho que foi um dos primeiros, Arthur me corrige, morreu minha memória, mas um dos primeiros a entrar no hospital de campanha, acho que o Pacaembu, você foi o primeiro? Sim, o primeiro no Pacaembu. O Arthur trazia as notícias da vida, né, e da morte também, né, porque ele fez os cemitérios, ele fez as coisas, assim, muito, muito mais agressivas. Então, eu tive a experiência do montante de informação e de pegar tudo aquilo que era enviado pela OMS e os infectologistas e traduzia isso para a população. Mas quem viu a vida real e quem trouxe para mim aquele cenário desolador, assim, das crianças, é uma matéria que o Arthur fez que me marcou muito, das crianças que estavam em casa, tinham saído da escola. Acho que tu pode contar melhor essa história da merenda da escola, das frutas que elas tinham na escola. É que as crianças, elas pararam de ter merenda na escola, né, e a gente foi lá para a periferia, para Parelheiros e tal, falar com as famílias dessas crianças, né, e elas estavam comendo só arroz praticamente. Eu lembro um pai que contou pra gente uma história de que o filho dele pediu morango, ele falou, morango? O quê, filho? Isso é uma coisa que você só tem na escola, não tem? Então foi um quadro bem complicado, nos hospitais também foi bem complicado. Teve um colega nosso que trabalhou com a gente no Agora também, o fotojornalista Rubens Cavalar, ele foi num hospital comigo, e no meio da nossa pauta, uma pessoa morreu, e ele viu a pessoa morrendo, eu não vi. Nossa. E ele caiu no choro, assim, tipo, parou, eu olhei e falei, que cara com 1000 anos de experiência, começou a chorar, e aí o cara falou, acabou de ir, a pessoa acabou de ir, então foi muito complicado, assim, acabou, obviamente, mexendo com a gente, né, mas, enfim, temos que continuar aí na missão. Legal, muito bacana as histórias. Vou abrir para a Lisiane, mas queria rapidinho contar uma historinha também, até pus um post do LinkedIn há um tempo. Eu fui num atendimento na Santa Casa lá em Jaú, e peguei uma médica novinha, 20 e poucos anos, que ganhava 5 vezes mais do que eu, né? Eu perguntei pra ela. E eu fiquei puto, né? Porra, que merda, cara, aqui, eu quase com 50 anos de idade. Aí a gente começou a falar de Covid, né, tal. Ela falou assim, olha, vocês jornalistas salvaram mais vidas do que a gente. Assim, cara, né, não, acho que a gente tem muito isso, seja na assessoria, seja na redação, né, de fazer um trabalho que seja a gente trazendo coisas boas para vocês, seja vocês ali cobrindo na linha de frente de guerra. Eu acho que esse reconhecimento, né, apesar de muita gente, né, não ser ao contrário, eu acho que vale muito a pena. E essa força que o jornalismo ganhou na pandemia, né? Inclusive o pool das mídias e tudo mais. Vai lá, Lisiane. Oi, Paula. Oi, Arthur. Obrigada pela disponibilidade de participar com a gente. A pergunta vai ser mais direcionada para a Paula, que tem mais um pouco a ver com o momento que eu estou vivendo profissional. Antes era mais voltada às questões do Arthur, acho que eu ia até ficar com receio de receber alguma ligação, alguma demanda, mas, enfim, pode também depois ser complementada por ele. Paula, qual que é a forma como tu prefere receber sugestões de pauta, principalmente de pessoas que atuam na área, né, com pautas relacionadas à temática de saúde, mas que ainda não tem que tu ainda não tens um relacionamento, né? Então é por e-mail, qual que é o melhor canal, qual que é o e-mail, pudesse nos dar essa orientação, e também, claro, o Arthur acho que comentou, se quiser comentar, complementar isso também. Obrigada. Eu que agradeço pela pergunta. Isso depende tanto. Eu acho que quando você tem que ter uma boa pauta, ou você tem que ter uma boa ideia, uma boa sacada. Eu acho que isso é o mais importante. Você perceber que tem uma tendência, que você tem algo acontecendo, algo que você, enfim, que você também gostaria de ler. Eu sei que você tem que passar o cliente pede, né? Então, assim, você vai lá, mas você tem que conhecer o veículo, tem que conhecer o que está saindo ali, mais ou menos. E eu acho que depende muito. Quando é uma coisa assim, mais
quente, mais urgente, você quer fazer uma aproximação, eu acho que vale o WhatsApp. Eu gosto de receber coisas por e-mail também, porque eu guardo os e-mails, eu separo tudo por pastas, os temas, sugestões, assim, porque eu apago muitos e-mails todos os dias, mas eu leio todos os títulos, e aí eu vejo um que, assim, um dia eu vou atrás dessa história. Essa pessoa tem um cliente, assim, eu acho que o e-mail ajuda nesse sentido, que quando você começa a procurar as coisas no WhatsApp, por exemplo, eu recebo muita coisa em Word, e release em Word, né, e aí eu fico pensando, poxa, nunca mais eu vou achar isso. Aí a pessoa foi lá e colocou aquela ferramenta para apagar todas as mensagens perdidas e release para sempre. Quando tá no meu e-mail, eu consigo localizar. Então, quando tem algum tema que sei lá, câncer de pâncreas, morreu agora uma celebridade, esqueci o nome dele agora, o D'Angelo, esqueci. Mas, enfim, aí eu lembrei, mas eu já recebi uma pessoa que tem um oncologista que fala só sobre câncer de pâncreas, tá no meu e-mail. Então, eu acho que essa estratégia, às vezes, funciona, né? Não rendeu naquele momento que você mandou, mas meses depois, pode ser que fique ali aquela memória de que nós recebemos um e-mail sobre esse assunto. Mas a pauta tem que ser boa, eu acho que esse é ou o seu cliente tem que ser muito bom, e não, gente, acontece com muita frequência, de falar assim, tem uma fonte para falar sobre tal assunto, eu falo, eu quero. Ele fala sobre isso, eu sou especialista nesse assunto, não sei o que, quero. Quando? E eu já tô, o meu quando é assim, que horas? Aí fala assim, semana que vem, quinta-feira? Não, gente, que vem, você me quebra, né? Por que me ofereceu hoje? Oferece só quando ele pode. É isso. Excelentes dicas, hein? Não vender pautas e o porta-voz está disponível. E aí, Arthur, o que é melhor para você? E-mail, telefone? Eu acho que o WhatsApp funciona bem, eu concordo com o que disse a Paulinha. Se tiver uma boa pauta, a pessoa chega e fala, eu sou fulano, queria te vender uma pauta exclusiva e tal, sobre tal assunto, for uma boa pauta, a gente presta atenção, em geral, no WhatsApp. Eu geralmente olho. Quando não é uma coisa que não tem nada a ver comigo, daí várias vezes eu não consigo nem responder, porque a pessoa me manda um negócio do sex shop, ou coisas assim, chegam vários releases engraçados até que a gente vê, de pessoas que são super criativas, e às vezes a gente não é dessa área, e lê esses releases na redação. Então, esses caras que fazem uns e-mails, uns releases engraçadinhos, as redações leem e eles podem provavelmente conseguir furar esse bloqueio que as pessoas têm com release, muitas vezes, porque as pessoas acham engraçado e, no fim, isso vira pauta. Ainda mais no veículo que eu trabalho no Metrópolis, eu faço coisa de investigação, mas eles fazem muito dessas coisas, assim, tipo, aí, enfim, mas é isso, assim, eu acho que é por aí. Boa. Recentemente, gente, saiu uma pesquisa, até foi publicada lá no Comunidade, sobre a credibilidade das mídias, né? Arthur, eu vou perguntar para você, porque eu lembro do Metrópolis estava super mal posicionado, talvez o pior, né? A gente que acompanha aqui na área de assessoria de imprensa, Metrópolis é um case de sucesso ali, né? Era de um portal ali, né? Falava de Brasília e tal, virou uma coisa nacional, tá investindo, levou o Ian Cardoso, enfim, né? Tantos nomes importantes ali de outras mídias e tal. Mas essa questão da credibilidade, vocês conversam ali, né? Porque assim, o Metrópolis às vezes fica pondo no Instagram, né? Opinião minha essa, tá? E viralizou, vejo o menino que entorta o braço e tal. O que vocês se falam ali na redação? Vocês ficam bravos com essas coisas de rede social? Como é que é? A gente entende um pouco que acabou sendo do jogo para o veículo acabar crescendo, né? E aí, depois que o veículo cresceu, eles também passaram a investir mais em outras áreas, tipo investigação, coisa assim, estão levando uma equipe grande, né? O Metrópolis que descobriu o caso do INSS, por exemplo. Então, foi isso, mas eles não vão mudar a característica deles. Eu não sou dono. Eu vim da Folha, né? Passei 11 anos na Folha. E assim, eu sei que cada veículo, eu não sou dono do veículo, então cada veículo tem seu jeito. Eu tenho que focar no meu trabalho mesmo. Às vezes tem coisas que eu falo, putz, o que é isso que publicaram? Mas é a vida. Isso aconteceu já em todos os veículos que eu trabalhei. Então, legal, bacana. Mas nesse caso é isso. Tem de tudo. Bom, gente, alguém mais quer fazer uma pergunta? Tem 4 minutos, senão eu vou dar os recadinhos finais. Se não tiver, vou dar então os recadinhos finais. Agradecer, Arthur, agradecer, Paula, pela disponibilidade, né? Assim, eu chamei do casal 20, mas é o casal 2000, assim, muito queridos, pessoas que são super empáticas, simpáticas, se importam com o nosso trabalho e são parceiros mesmo. Pessoal, agradecer a cada um de vocês, sempre falo em cada uma das lives que eu falo. Nós somos um grupo de já mais de 750 pessoas na comunidade, e em todo o IDJ, contando os grupos com redações, temos mais de 1.000 pessoas. E, assim, entre 30 e 40 pessoas participam aqui. São essas pessoas que eu tenho que tirar o chapéu, apesar de eu não usar, mas eu tenho que tirar o bigode, o chapéu, tirar tudo, tirar a roupa, ficar nu,
Porque vocês são as pessoas que se importam em crescer, em buscar conhecimento. Sempre cito aqui o ET Bilu, vocês sabem, busquem conhecimento, e é o que vocês fazem. Continuem assim, peçam cafés com os Redaciências, mas peçam entre a gente também, vamos nos falar, vamos nos comunicar, é assim que a gente consegue crescer. Arthur, Paula, muito obrigado, meus amigos, vocês moram no meu coração. Gente, a Paula já negou um monte de pauta minha, tá? É normal, viu? Então, assim, não fiquem bravos, ela já deixou de responder também, não fiquem bravos, entendam, faz parte da vida. Arthur, acho que eu nunca vendi pauta, mas é isso, né? Muito obrigado mais uma vez. E, gente, a gravação dessa ID dessa ID Juntos vai mês que vem. Eu tenho que editar, né? Tem que fazer aquelas coisas, então paciência, mas será divulgada, tá bom? Paulinha, Arthur, valeu, obrigado, meus queridos. Obrigado, Obrigada, gente. Obrigada a todos. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.